Então me explica, o que é a teoria das emoções, a prosperidade? Elas resultam de um processo contínuo de interpretação, de reinterpretação de informações sensoriais e o desenvolvimento das competências emocionais é que promovem prosperidade, bem-estar, saúde, da autoconsciência ou também chamado de autoconhecimento. Quando a gente faz o caminho curto no cérebro, a gente está reagindo ali, é aquela reação impulsiva sem reflexão. Se conhecer, é isso que é o mais... Esse é o ponto de partida, que é o autoconhecimento. Um tratamento que a pessoa pode fazer. Consultar um psicólogo. Baseado também na logoterapia de Viktor Frankl, judeu austríaco que sobreviveu a 3, 4 campos de concentração nazistas na Segunda Guerra e funda a terceira escola de psicologia. Pessoas que têm um propósito, essa razão maior do porquê ela faz o que faz, elas reduzem o aparecimento do Alzheimer em 2,4 vezes. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e esse é o programa Ernesto Responde, com Ernesto Abercor e os seus convidados. Muito obrigado pela sua audiência. Um recado rápido: se a sua empresa estiver precisando de um ERP completo, robusto e que atenda todas as necessidades do mercado, consulte ERP Flex. ERP Flex é a empresa do Ernesto. O Ernesto tem mais de 55 anos de trajetória na área de gestão empresarial. Foi cofundador da Microsiga e cofundador da TOTUS, mas começou lá atrás ainda, na década de 70, com a Siga. Completo, robusto e que atenda todas as necessidades do mercado, ERP Flex. Digita lá, erpflex.com.br. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Carlos Aldan sobre a teoria das emoções construídas versus prosperidade. Prosperidade é muito mais, é muito além do que aquilo que a gente imagina que cabe no nosso bolso. É muito mais do que dinheiro, é muito mais do que propriedades. E essa entrevista vai contemplar exatamente isso. E entre os assuntos abordados está também a inteligência emocional como uma ferramenta para conseguir prosperidade e sucesso na vida pessoal e na vida profissional. Acompanhe agora. Hoje nós vamos falar de um tema aí interessante, que é a teoria das emoções, né? Inteligência emocional. E o Carlos Aldan de Araújo, nosso convidado, escreveu um livro, depois a gente vai mostrar, vai falar com a gente sobre esse assunto. Então me explica, o que é a teoria das emoções, a prosperidade, tudo isso que está surgindo recentemente e ajudando as pessoas. Muito bom, prazer estar aqui te conhecendo pessoalmente, senhor Ernesto, e parabéns pela sua trajetória de vida profissional admirável e obrigado pela oportunidade. Sim. A teoria de emoções construídas, ela desafia a teoria clássica de emoções, que parte do princípio que as emoções são universais e inatas, ou seja, a teoria clássica postula que nós nascemos com essas impressões digitais no cérebro. E a teoria de emoções construídas desafia a teoria clássica de emoções. Que a gente muda. As emoções, na realidade, elas resultam de um processo contínuo de interpretação, de reinterpretação de informações sensoriais, fundamentado em construções mentais, influenciadas por nossas experiências pessoais, nossas expectativas, os aspectos contextuais. Portanto, eu e o senhor podemos construir emoções distintas diante de um mesmo estímulo externo. E é por isso que a gente abraçou a teoria de construção de emoções, que fez muito mais sentido do que a teoria clássica. E embasada nessa teoria de emoções construídas é que a gente readaptou a nossa metodologia de inteligência emocional. E como essa teoria das emoções se relaciona com a prosperidade, ou o alto desempenho da pessoa, enfim. Sim, então ela embasa, como eu disse, ela embasa a inteligência emocional, né?
E o desenvolvimento das competências emocionais é que promovem prosperidade, bem-estar, saúde mental, influência, tomada de decisão, facilita a construção de relacionamentos duradouros. Não é o nosso QI que vai construir relacionamentos duradouros, é a nossa capacidade de nos conectarmos emocionalmente uns com os outros, né, de forma autêntica, e construindo, portanto, relacionamentos baseados em confiança. A saúde e bem-estar tem uma correlação significativa com o desenvolvimento da inteligência emocional. E quais são essas 8 competências, né? Elas passam por 3 pilares, senhor Ernesto. O primeiro é da autoconsciência, ou também chamado de autoconhecimento, né? Que é a nossa habilidade de identificar esses estados internos, né? As nossas emoções, nossos modelos mentais, os nossos hábitos ou padrões emocionais e como esses influenciam os nossos processos mentais e possíveis comportamentos antes de eu emitir uma ação para fora. E como a pessoa faz isso? Quer dizer, ela vai ler alguma coisa ou vai conversar com alguém? Excelente pergunta. Nós temos instrumentos e intervenções validadas cientificamente, né, para cada uma das 8 emoções. O primeiro pilar do autoconhecimento, quanto mais desenvolvido o autoconhecimento de um indivíduo, mais oportunidades de escolhas e de mudanças ele cria para a vida dele. Quanto menos desenvolvido, mais ele corre o risco de estar reagindo no piloto automático sem ter consciência disso. Então, o mapeamento diário de emoções da nossa empresa Kronberg é um instrumento por excelência para fortalecer a autoconsciência ou o autoconhecimento do indivíduo. Então, ele faz um journaling, chamado de um diário mesmo, né? 20 minutos antes de dormir, uma retrospectiva emocional do seu dia, registrando os principais eventos, que emoções ele construiu diante desses eventos, a história de vida dele na terceira coluna, que é o mindset, que é o ponto de partida para a construção de emoções. Isso ele faz por escrito? Faz por escrito. Tem gente que me pergunta, posso fazer no chuveiro? Você pode, desde que você tiver aquela caneta que escreve debaixo de água, né? Debaixo d'água. Mas o ideal é que se escreva, se manuscreva efetivamente, porque a apreensão é muito maior, né? Quando a gente escreve, a gente está usando várias áreas do cérebro, inclusive o corpus callosum, né? Que une os 2 hemisférios. E aí ele vai escrever sobre os acontecimentos da vida dele, ou sobre os desejos, qualquer... Os acontecimentos. Os acontecimentos. Os eventos, e ele segue na seguinte lógica, né? O evento, as emoções que ele construiu, o modelo mental deles, nem sempre a gente tem a história de vida, né, para detectar qual modelo mental eu tenho que me leva a construir essas determinadas emoções diante desse estímulo externo, diante desse evento. Se não tem, a gente trabalha só com as emoções. A 4ª coluna é se ele teve uma reação ou uma resposta. E essa é a grande contribuição da inteligência emocional. Ela nos habilita a respondermos à vida ao invés de reagirmos à vida. O sentido neurobiológico é a gente passar todo e qualquer estímulo externo, que não seja uma ameaça para a nossa existência, pelo filtro do córtex pré-frontal, a parte cognitiva do cérebro. Fazer o caminho longo no cérebro com todo e qualquer estímulo externo antes de respondermos. Quando a gente faz o caminho curto no cérebro, a gente está reagindo à vida. É aquela reação impulsiva sem reflexão. Certo. Então, nessa 4ª coluna, ele vai analisar. Poxa, na verdade eu tive uma reação. Respondi de forma mal educada a um colaborador meu, né? Na 5ª coluna, ele vai fazer uma análise do impacto. Que impacto ele teve para ele mesmo, para as pessoas à sua volta, para esse colaborador em especial? Não foi um bom impacto. Voltei para casa me sentindo mal, né, porque fui mal educado com o colaborador. Ele provavelmente se sentiu ofendido. As pessoas à minha volta talvez não tivessem tido uma boa impressão do meu comportamento. Então não foi legal. Na 6ª, ele consegue ressignificar todo esse processo. Recategorizar. E essa competência de ressignificação emocional está embasada na neuroplasticidade. E aí ele vai reagir melhor. Em uma situação futura similar ou igual, ele terá uma melhor escolha
e a possibilidade de mudança. Pode não acontecer, ele pode ter uma recaída, ele refaz, pode ter uma recaída. A gente diz na neurociência, fire together, wire together. 2 neurônios se conectando eletroquimicamente, que é uma sinapse, não são suficientes para formarmos um novo padrão emocional ou um hábito. Mas da mesma forma que a gente formou péssimos hábitos na nossa vida, hábitos de décadas que nos perseguem, a neuroplasticidade demonstra que a gente consegue construir novos circuitos neurais e, portanto, novos hábitos. Mas eu tenho que fazer essa conexão várias vezes. E o mais interessante é que as imagens de cérebro hoje demonstraram que aquele hábito antigo, né, ele deixa de ter prevalência sobre o hábito novo. E a gente achava que ele permaneceria ali dormente. Hoje a gente sabe que não. Que quanto menos esse hábito antigo, ou esse circuito neural que me levava àquele hábito antigo, é utilizado, ele desaparece. E aí a pessoa tem novos hábitos. Tem novos hábitos. Isso que nos leva a dizer com muita convicção que mudança profunda e duradoura é possível em qualquer idade, desde que a pessoa queira. Desde que tenhamos um cérebro saudável também, né? Certo. A neuroplasticidade é perdida com um cérebro senil, ou um cérebro em Alzheimer, etc. E quais são, assim, os momentos da vida que realmente levam a uma mudança no comportamento ou na forma da pessoa agir? Eu, por exemplo, acho que um dos momentos fortes é o casamento, né? Quando você casa, você muda totalmente sua vida. Exato. Ou quando você arruma um novo emprego, ou quando você faz um curso, né? Exato. Exato. Como é que a pessoa pode tentar melhorar? Sim. É um ato de... Excelente pergunta, senhor Ernesto. É um ato de desejo, né? Mudar comportamento é muito difícil. A energia metabólica necessária para mudarmos hábitos antigos é fenomenal. Exato. Mas é possível, desde que a pessoa tenha a disciplina, o foco, a vontade, a motivação intrínseca para fazê-lo, né? Os momentos são inúmeros, né? Geralmente momentos dramáticos da vida, né? Que nos levam a um processo de reflexão, né? Grandes perdas, Exato. Casamento, quando a gente tem filhos, né? Nos levam a essa reflexão e à necessidade de mudar determinados hábitos. Sim, geralmente são questões estruturais como essas, né? E quais são, assim, as principais ferramentas práticas que o livro oferece para nós, exatamente para conseguir mudar e chegar lá onde a gente gostaria de estar, vamos dizer assim? Sem dúvida. Primeiro, o entendimento e a aceitação, né, de que mudança profunda e duradoura é possível em qualquer idade. Meu cérebro permite. O cérebro... Ele é formado na mulher, no cisgênero feminino, aos 23, 24 anos, né? Que é a última parte do cérebro a ser formada, é o córtex pré-frontal. Para o homem, 24, 25. A gente achava que o cérebro só se deteriorava a partir de então. Uma vez construído, ele se deteriorava. Ele se deteriora. Mas descobriram... mais tarde, né? Lá pelos 80... Não, ele se deteriora a cada dia. A gente perde neurônios todos os dias. No entanto, descobriram, né, 2 áreas no cérebro que têm neurogênese. Tem células-tronco que regeneram os nossos neurônios. Então, desde que tenhamos um cérebro saudável, é possível eu regenerar neurônios. Vou perder, mas eu consigo ganhar também. Então, esse conhecimento é fundamental, adicionado à neuroplasticidade, que é a capacidade de o cérebro se modificar na sua estrutura e na sua funcionalidade a partir de minhas experiências. Então, que experiências eu quero dar para o meu cérebro se transformar na direção desejada? Direção desejada é aquela relacionada às nossas metas, às nossas forças de caráter, nossos valores, a visão que eu tenho de futuro, o meu propósito de vida. Então, as referências são importantes, né, para que eu construa as experiências emocionais conducentes ao atingimento dessas metas. E é possível eu mudar comportamento, é possível mudar os meus hábitos, meus padrões emocionais, graças à neuroplasticidade. As ferramentas, portanto, são de autoconhecimento,
Quanto mais eu elevo o meu autoconhecimento, maior a minha capacidade de alinhar minha autopercepção com a forma que eu sou percebido externamente. E qualquer assimetria nos é desinteressante. Se a pessoa é percebida aqui pelo mundo externo e ela se percebe aqui em cima, pode passar uma imagem de arrogância, imagem de prepotência, que não vai ser interessante para essa pessoa. É aquela pessoa convencida, né? Convencida, se acham, como dizem os filhos, né? Se acha. E o verso também é verdadeiro. Se ela é percebida aqui, ela se percebe aqui, ela então pode passar a imagem de fraco, de indiferente, que não vai ajudar essa pessoa a prosperar tanto quanto se ela tivesse um melhor alinhamento. E o que é que nos possibilita esse alinhamento? É o desenvolvimento do autoconhecimento, que é constante, é permanente, porque as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, a gente muda. Então é um processo contínuo e o autoconhecimento, por meio dessa ferramenta, a gente consegue elevá-lo. E as evidências objetivas, né, os trabalhos científicos demonstram que quanto maior a granularidade emocional do indivíduo, ou a alfabetização emocional de uma pessoa, ou seja, a capacidade de ele nomear emoções diferentes e com intensidades distintas de emoções, melhores resultados psicossociais a gente tem na vida. Correlação estabelecida cientificamente. E eu consigo modificar a minha alfabetização emocional. É insano, né, senhor Ernesto? A gente é alfabetizado em tanta coisa que eu nunca usei. Eu nunca usei, por exemplo, a tabela periódica na minha vida. E não somos alfabetizados nos elementos precursores de nossa forma de pensar e agir, que são as emoções. E hoje a evidência demonstra que quanto mais elevado esse autoconhecimento, mais oportunidades de escolhas de mudança, maior possibilidade de autorregulação emocional eu tenho, saúde, bem-estar e prosperidade. O processo de regulação emocional, que é o segundo pilar, passa pelo pensamento crítico, passa pela competência de ressignificação emocional, pela motivação intrínseca e o otimismo. Então, as técnicas de desenvolvimento dessas competências são todas validadas cientificamente. E isso, no nosso processo educacional, nas escolas, poderia ser melhorado? Quer dizer, as escolas, principalmente nos primeiros anos, no pré-primário, depois nos cursos superiores, a pessoa poderia receber mais essas informações do que ela recebe no nosso atual sistema educacional? Indubitavelmente. Hoje nós temos também a evidência científica, né? Trabalhos comparativos de alunos que tiveram a carga de inteligência emocional, ou também chamado de aprendizado socioemocional, aliado ao currículo tradicional, comparados com alunos só do currículo tradicional, desde o pré-primário até, né, o segundo ciclo, que na minha época era chamado de colegial, né? E essa comparação, num trabalho longitudinal, demonstrou que as crianças que receberam o aprendizado socioemocional ou a inteligência emocional no currículo, não é que elas somente tiveram melhor aproveitamento escolar. Tiveram melhor aproveitamento escolar, um percentual muito maior delas adentrou a universidade e as questões sociais também melhoraram dramaticamente. O bullying, por exemplo, é quase zero, essas crianças que receberam a inteligência emocional. E depois, profissionalmente, evidentemente... Maior sucesso, maior prosperidade. Além do bullying, o percentual de evasão escolar de quem recebe a inteligência emocional é muito menor do que quem só participa do currículo tradicional. E o Brasil, nesse ponto, tem feito aí algumas coisas, né, no sentido de melhorar o ensino. Inclusive no setor público, né, introduzir a educação socioemocional, fundamental para a vida, né, fundamental. E com relação às idades, eu estou perguntando isso porque eu já estou chegando nos 80 e estou meio preocupado, assim, que vai acontecer daqui para frente, até quando eu realmente vou poder aproveitar a vida, né? Infelizmente, Deus fez a gente com um limite.
Que está aumentando, né? Está aumentando dramaticamente. Você sabe que eu sou parte lá da Singularity University e do programa chamado Abundance 360, Abundância 360, de Peter Diamandis, né, como ele é chamado. E um dos tópicos é a longevidade, além da inteligência artificial, blockchain, etc. É um grupo de pensadores, de think tanks do mais alto nível, né? E hoje já se fala na longevidade de 130 anos. 130. E há grupos que defendem que chegaremos a 180. Né? O recorde atual, se não me engano, é 128 anos. Sem dúvida que a pessoa que vai chegar nos 130 anos, ela já está viva, né? Já está entre nós aí, provavelmente é um jovem, mas ele já está... E o senhor também pode chegar aos 130. Acho que isso é uma coisa que não é tão bem informada as pessoas. Não, e as pessoas estão indo em direção oposta à nossa biologia, né? Brigar contra a nossa biologia não é inteligente. Um dos elementos fundamentais, né, para a saúde, longevidade, bem-estar, prosperidade, são os relacionamentos. Nós somos uma espécie hipersocial. A gente só encontra significado e propósito na vida por meio da conexão emocional com outro ser de nossa espécie. E o que está acontecendo? A gente está se tornando cada vez mais isolado e em solidão. Há estatísticas mencionadas no meu livro que chegam próximo de 30% de solidão, pessoas que se declaram em solidão. A solidão mata mais do que excesso de álcool, do que tabagismo, do que obesidade, do que sedentarismo, do que poluição. Né? E, no entanto, as pessoas estão cada vez mais isoladas. Bom, se eu quero viver até os 130 anos, eu preciso investir nos relacionamentos, não em quantidade, mas em qualidade. E muito explorado aí no início do meu livro. Então, esse é um elemento fundamental para a longevidade. Às 7 horas e meia de sono, pelo menos, né, por noite, fundamental. A gente prática de esportes. Prática de esportes também. A demonstração de gratidão é uma intervenção validada cientificamente pela psicologia positiva, que tem um impacto no aumento significativo no aumento do nosso bem-estar e na redução dos sintomas de depressão. Então, as intervenções estão aí, né, disponíveis, mas que a grande maioria das pessoas não tem acesso a esse conhecimento. E esse é o objetivo do nosso livro, é o objetivo da nossa organização, demonstrar que, se por um lado a gente vive uma realidade cada vez mais desafiadora, né, na sociedade humana atual, crescentemente desconhecida, incerta, volátil, ambígua. Por outro, nós temos avanços significativos em várias ciências que nos emprestam ferramentas para que a gente possa ter maior saúde emocional, mental, bem-estar e prosperar, ainda que seja nesse ambiente turbulento e disruptivo. Os avanços na biotecnologia são inimagináveis. Para o senhor ter uma ideia, nesse grupo que eu faço parte, o senhor Peter Diamandis disse, olha, não fiquem digitando no trânsito, estejam vivos até pelo menos 2029, 2030, porque nós teremos novidades fantásticas para a nossa longevidade. Não, se forem fazer uma substituição de joelho e de quadril, não façam, esperem até lá. Né? Então, olha quanta coisa vai acontecer, né, positiva, que vai favorecer, né, o aumento de nossa longevidade. Tive a oportunidade de assistir o David Sinclair, que é um pesquisador da Universidade de Harvard. Tem um livro fantástico, né, que ele defende que a velhice é uma doença, que, portanto, ela pode ter cura. Curada. Né? E é muito controverso, e as pessoas, vários médicos mais tradicionais, né, ou criticam, e a gente acredita piamente que é possível. Não sei se vida eterna, não sei se nos interessa, mas pelo menos um pouquinho mais, né, do que 100, 130, e com qualidade, isso é que é importante. Isso é importante. E com qualidade. Sem dúvida que a qualidade é muito importante,
E a gente está vendo mesmo, né, que aos poucos ela vai ficando mais presente em pessoas com 100 anos, 110 anos, vivendo bem, vivendo felizes. E para isso, esse seu trabalho, eu acho que colabora muito. Fundamental. A variação nos fatores de sucesso na vida e um dos fatores de sucesso para nós, que ele é enxergado de forma holística, né? Sucesso geralmente é equacionado com o aumento do patrimônio, avanço na carreira. Para nós é muito mais do que isso. Sucesso para nós é o nosso desempenho, a capacidade de eficácia na vida, de tomada de decisão, de influenciar pessoas em casa, no trabalho. Sucesso para nós é saúde, bem-estar, equilíbrio. São os relacionamentos, tanto no trabalho quanto na vida íntima, familiar e social. E qualidade de vida, no qual a gente mede conquista e satisfação com a vida. A variação, Sr. Ernesto, nesses fatores de sucesso na vida é explicada em 53% pelas 8 competências da inteligência emocional. Não é uma baixa correlação, como o senhor sabe. Então, quanto mais eu desenvolvo essas 8 competências, mais sucesso na vida, enxergado dessa forma holística, o indivíduo tem. Nós temos 200 mil casos que demonstram essa correlação do desenvolvimento das 8 competências da inteligência emocional com o sucesso do indivíduo. Então me diga o seguinte, tem uma coisa polêmica que eu coloco sempre, que é o não fazer nada. As pessoas sonham em ficar sem ter o que fazer, se aposentar, ficar o dia todo sentado, vendo o sol. Sim. E eu já sou totalmente o contrário. Eu acho que o trabalho é que você tem o desafio, você tem o que fazer, você tem momentos ruins, mas muito mais momentos emocionantes e bons. Isso aí. Como é que a gente pode mudar um pouco esse espírito das pessoas? Falando da neurobiologia, lembra que eu mencionei que sinapse não usada é sinapse perdida? Isso. Se eu paro de usar o meu cérebro, eu vou perder as minhas sinapses. Né? Então eu recomendo para todos os meus clientes, não se aposentem. Não se aposentem não no sentido de a gente estar envolvido nessa luta de ratos como é o mundo corporativo hoje, né? Altos níveis de estresse tóxico e etc. Não isso, mas a cabeça tem que continuar funcionando com alguma coisa para que a gente não perca essas sinapses, envelheça, definha e tenha uma longevidade diminuída. E hoje oferecido às pessoas, né, essa possibilidade, seja fazendo cursos, seja frequentando clubes, criando rodas de amigos organizadas, eventos e eventos assim que realmente as pessoas vão lá e tem uma disputa, ou tem uma comunicação entre as pessoas. Exato, e hoje, imagina-se, quando a gente conseguir essa longevidade chegando a 120, 130 anos, a pessoa que se aposenta com 55, 60, tem mais uma segunda metade para viver aqui que ela vai fazer. Na verdade, não pode ficar parada, porque aí ela não vai chegar aos 130 mesmo. Né? Exato. É evidente que tem certas profissões que são, vamos dizer assim, físicas, Sim. que essas realmente... o corpo humano chega uma hora que não aguenta mais, né? Aquele trabalho físico. Isso. Mas pode depois partir para outras atividades. Tipo para a indústria de serviço, por uma atividade no terceiro setor, né? Um voluntário continuar sendo útil, continuar sendo ativo. Ter o que fazer, com certeza. Você falou em 8 competências emocionais. Sim. Quais são essas competências? Então, elas estão em 3 pilares. O pilar inicial da inteligência emocional é o autoconhecimento ou autoconsciência. Por razões óbvias, né? Se a gente acompanha o fluxo de estímulos externos, estímulos sensoriais que passam pelo cérebro, eles chegam nos circuitos emocionais primeiro antes de chegar nos circuitos cognitivos. Então, eu preciso entender, né? Não lutar, brigar com essas emoções. Carl Jung já dizia, né, que enquanto você não trouxer o seu inconsciente para o consciente,
este vai liderar a sua vida, direcionar a sua vida, e você vai chamar isso de destino. Então, o objetivo do autoconhecimento é eu me conectar com esses estados internos que influenciam minha forma de pensar e de agir. Aqui no autoconhecimento, a gente explora duas competências. A primeira é de identificar os nossos modelos mentais, ponto de partida, para a construção de emoções. Segundo, as emoções que eu estou construindo a partir desse modelo mental, ou modelos mentais e estímulos sensoriais. A segunda competência é de eu identificar os meus padrões emocionais ou os meus hábitos, que estão profundamente enterrados lá embaixo, na área subcortical do cérebro, e nos levam a reagir no piloto automático o tempo todo, colhendo os mesmos resultados. Se eu trago esses padrões emocionais para fazer o filtro aqui no meu córtex pré-frontal, eu me dou a chance de escolhas diferentes e de mudanças. Poxa, esse padrão aqui é bom. Por que eu não faço mais uso dele? Esse padrão é neutro. Esse hábito aqui está me impedindo maior prosperidade. Em algum domínio da minha vida. Pode ser no bolso, pode ser na minha relação íntima, social. Na saúde, no meu desenvolvimento pessoal, espiritual, no meu autocuidado, né? Então, esses hábitos, esses padrões emocionais, quando não identificados, vão continuar direcionando mesmo a nossa vida de forma inconsciente. No segundo pilar, a gente explora 4 competências. O pensamento crítico é a primeira dela. Esse segundo pilar é chamado de autorregulação emocional ou equilíbrio emocional. Aqui é o como da inteligência emocional. O pensamento crítico é eu fazer uma avaliação do que eu identifiquei na autoconsciência ou no autoconhecimento, em termos de modelos mentais, emoções, padrões. Poxa, esse padrão aqui não está legal, eu preciso mudar. Eu chego à conclusão no pensamento crítico que eu preciso mudar. Mas ele é tão forte, tão arraigado, o resultado de décadas, né, de experiência de vida, que ainda assim, mesmo sabendo que eu não vou produzir o melhor resultado, eu vou em frente, meto os pés pelas mãos, me arrependo depois e tenho que pedir desculpas. Para isso, a gente tem a segunda competência no equilíbrio emocional, que a gente chama de recategorização, ressignificação emocional. Mudar. É ressignificar no nível emocional. Porque a mudança comportamental não depende de um ato cognitivo somente. Eu não quero ser assim e eu deixo de ser assim. Né? Eu não quero estar deprimido e não teríamos transtornos mentais. É um processo de desenvolvimento de estratégias de enfrentamento das emoções desafiadoras. Como é que eu posso transformar toda e qualquer emoção em um recurso estratégico a meu favor? E essa recategorização, a ressignificação, é possível graças à neuroplasticidade, como falei, e ao fato de que o cérebro não distingue realidade de fantasia. Se, por exemplo, a categorização que eu dava ao medo era de emoção paralisante para mim, ela vai me paralisar diante de desafios, eu não vou ter uma produtividade boa nos desafios. Se eu recategorizo ou ressignifico o medo como um aviso para preparação, é isso que vai acontecer, só que eu tenho que fazer essa conexão várias vezes. A terceira competência na autorregulação emocional é a motivação intrínseca, não extrínseca. Quanto mais eu desenvolvo essa bússola interna, né, calibrada para o meu norte verdadeiro. O que é o meu norte verdadeiro? Meu propósito, minhas metas, minhas forças de caráter, meus valores, minhas relações mais importantes na vida. Então, se eu tenho esse norte claro, eu tenho maior capacidade de motivação intrínseca. Eu não preciso depender de recompensa, de reconhecimento externo. Não que não sejam importantes, claro que são. Mas para a pessoa que tem motivação intrínseca muito baixa, quando o externo não vem ao encontro de suas expectativas, ele pode esmorecer e muita gente cair e não conseguir levantar mais. E para isso a pessoa precisa se conhecer. Isso que é o mais... Esse é o ponto de partida, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento. Sem me conhecer, eu não me... E qual é assim, um tratamento que a pessoa pode fazer? Consultar um psicólogo seria... Sim, a terapia ajuda muito no desenvolvimento de autoconsciência e autoconhecimento. Esse trabalho que a Kronberg desenvolve
com o mapeamento diário de emoções, nós temos inúmeros casos nesses 22 anos de transformação dramática de pessoas que levaram a sério esse mapeamento, a ponto de presidentes, diretores de empresas darem murro na mesa de raiva, por que eu não soube disso antes? E tiveram a determinação, a disciplina para fazer uso desses instrumentos, se conhecerem melhor, darem maiores oportunidades de escolhas e de mudança naquilo que não estava funcionando para eles. E, por último, na autorregulação emocional, é o otimismo. Essas duas competências são fundamentais no sentido imediato para eu dotar essa ressignificação de mais determinação, de sangue, glicose e oxigênio, para que ela vá na direção do que eu espero de resultado dessa interação. E no sentido existencial, são duas competências fundamentais. Não se pode imaginar uma vida sem retrocessos, sem decepções, sem grandes perdas. Se eu não tenho motivação intrínseca, eu não tenho otimismo, eu posso cair e não ter a capacidade de levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e recomeçar, né? Então, são duas competências fundamentais. As últimas duas estão na consciência social, ou na autodireção, também chamado. É a empatia e o propósito individual. A empatia, para nós, tem 3 dimensões. Ela não é só eu me colocar no lugar do outro. Tem a dimensão cognitiva, eu inferir seus pensamentos nesse momento. A dimensão emocional, inferir suas emoções. Mas a gente só fecha o ciclo da empatia na definição da Kronberg se eu valido o que eu inferi cognitivo e emocionalmente. Vou dar um exemplo prático. Eu posso inferir que Maria tenha razões lógicas para precisar de um ombro amigo. Eu posso inferir que as emoções de carência que ela esteja experimentando nesse momento. Mas se eu não ofereço um ombro amigo para ela, eu não fechei o ciclo da empatia. Então eu preciso validar aquilo que eu identifiquei. E quantas vezes a gente nota, né, que determinadas pessoas, até mesmo queridas e íntimas nossas, estão precisando de alguma coisa, mas a gente está tão ocupado que a gente deixa de validar aquilo que a gente identificou. Empatia tem sido considerada um dos mais potentes antídotos aos transtornos mentais. Empatia. Quanto mais eu desenvolvo a empatia, mais eu me conecto com as pessoas. O que acontece nessa conexão, né? E nessa doação? Quando eu faço um bem para alguém, as áreas de recompensa e prazer no cérebro ficam mais ativadas em quem fez do que quem recebeu. E essas áreas liberam quais hormônios, neurohormônios? Dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina, que são os chamados hormônios do bem-estar. Por isso que a pessoa que se doa, que faz o bem para os outros, aqui é quando a neurociência se encontra com as boas religiões, né, que praticam a caridade, praticam o bem no mundo, essa pessoa é mais beneficiada de quem recebe. Ela às vezes acha que não tem a capacidade de ajudar um outro, de fazer alguma coisa positiva. Sim. Então ela se esconde. Se esconde. E aí, isso que você está falando, eu acho que enaltece o pessoal a realmente agir. Agir e construir a sociedade que a gente gostaria de ter e não estamos tendo, né? E, por último, a 8ª é o propósito individual. Nosso propósito individual, ele não é o modismo que se tornou aí, né? O propósito, ele é embasado na biologia, que estuda pessoas propositadas, que têm um propósito claro, que serve de orientação para suas decisões no dia a dia e decisões estruturalmente importantes, e embasado também na logoterapia de Viktor Frankl, judeu austríaco que sobreviveu a 3, 4 campos de concentração nazistas na Segunda Guerra e funda a 3ª escola de psicologia, ele defendia a ideia de que mais do que prazer, primeira escola de psicologia Freud, mais do que supremacia e poder, segunda escola de psicologia Adler, ambos alemão e austríaco, né? Ele defendia a ideia de que, em última instância, a maior necessidade que nós temos como seres humanos é de encontrar um significado e um propósito para a nossa existência. E aí ele
ele funda a terceira escola, chamada logoterapia, a terapia de significado e propósito na vida. E a gente utiliza os achados da logoterapia para ajudar o nosso cliente a detectar e construir um propósito individual. E a neurobiologia demonstra, senhor Ernesto, por estudos comparativos, como mencionei, né, de pessoas propositadas com pessoas que não têm um propósito, os seguintes benefícios. As pessoas que têm um propósito, essa razão maior do porquê ela faz o que faz, elas reduzem o aparecimento do Alzheimer em 2,4 vezes, comparados com quem não tem. Reduzem os riscos de derrame cerebral em 27%, os distúrbios do sono em 16%, os marcadores inflamatórios no corpo em 57%. Não é a Kronberg que está dizendo isso, é a neurobiologia. O trabalho científico está lá disponível para quem quiser, demonstrando a importância de um propósito bem construído e descoberto. Não é um exercício intelectual, né? É um exercício intelectual e de descoberta também, que tem que reunir as nossas relações mais íntimas, nossos sonhos mais íntimos, nossas metas, nossas forças de caráter, os nossos valores, numa declaração que faça sentido para essa pessoa. E há 5 critérios fundamentais para que a gente tenha esses benefícios demonstrados, né, de uma pessoa propositada. O primeiro critério é que um propósito bem construído, ele tem que envolver vários domínios da nossa vida. Não pode ser só no bolso, no financeiro, não pode ser só nos meus filhos, não pode ser só na minha família, ele tem que envolver vários domínios. O segundo critério é que ele tem que nos energizar, tem que tirar a gente da cama, principalmente naqueles momentos de fragilidade emocional, confusão mental. Eu penso no meu propósito, ele me energizou, está correto. Me energizou, deixa o exercício de lado e volta no dia seguinte para fazer essa tentativa. E há uma metodologia nossa da Kronberg para ajudar o indivíduo a detectar e construir seu propósito. O terceiro é que ele tem que ter um impacto externo. Tem que ser voltado para os outros. Daí os benefícios neurobiológicos, porque eu estou, toda vez que eu faço algo por alguém, eu estou recebendo, eu estou ativando os neurohormônios do bem-estar, para mim, certo? O quarto é que ele permanece incompleto durante a nossa vida, que é um pouco contraintuitivo, né? Porque a gente está tão acostumado com metas, tem que ser cumpridas para partir para a próxima. O propósito bem construído e descoberto não termina nunca. Você acha que, analisando isso tudo que você falou, o Brasil é um país bom para se viver? Porque eu tenho visto tantos jovens que saem do Brasil e vão viver em outros países e depois ficam falando que, nossa, é muito melhor do que o Brasil e tal, enquanto que eu acho que o Brasil é um país adequado, é um país de felicidade, é um país que as coisas acontecem naturalmente, todo mundo é amigo. Eu concordo totalmente com o senhor. O Brasil é um país absolutamente fantástico. Não é porque a gente vive momentos dramáticos e de novo, contrários à nossa expectativa, né, de uma sociedade mais justa, de maior desenvolvimento e prosperidade, que a gente vai jogar fora os atributos que esse país tem. Eu saí muito cedo daqui do Brasil, tenho toda a minha escola foi feita nos Estados Unidos, na França e no Reino Unido. Meu mestrado você nasceu no Brasil? Nasci e fui criado aqui. No interior de São Paulo, em São Sebastião da Grama. E adoro ir para lá todo fim de semana. E adoro esse nosso Brasil. Sou filho de pais patriotas que choravam no hino nacional. E eu desenvolvi esse modelo mental de patriotismo e sinto que a gente tem uma responsabilidade enorme como brasileiros, né? De construir. E eu menciono isso no livro quando falo da história das emoções, né? As emoções são resultado dos aspectos contextuais, como eu falei, autobiográficos, de inputs sensoriais do meu corpo, e, ao mesmo tempo, elas influenciam o contexto, né? E isso está explorado no meu livro. Elas se retroalimentam, em outras palavras, né? Elas resultam do contexto e, ao mesmo tempo, influenciam o contexto. Então, que emoções imaginem se a gente se juntar, esses 8 bilhões de pessoas, né,
gerando emoções conducentes à criação, a modelarmos uma sociedade mais justa, mais equânime, mais compassiva e mais empática, o que a gente não conseguiria? E está acontecendo o contrário, né? A emoção mais prevalente, que fizemos uma pesquisa com 25 mil pessoas, a Kronberg pesquisou 25 mil pessoas nesses últimos 3 anos no Brasil, a emoção que mais apareceu foi a ansiedade. Ansiedade. O brasileiro, por incrível que pareça, é o povo mais ansioso no mundo. Nossa. Né? Então, temos desafios? Com certeza tem, mas que país não tem? Nós temos muito mais atributos que desafios, e os momentos dramáticos que a gente vive hoje vão passar. Nada dura para sempre. Exato. E aqui nós temos um clima espetacular. Fantástico. Terra à vontade. E um povo bom. Um povo bom. Bom trabalhador. Uma natureza exuberante. Né? E a gente tem que respeitar o trabalhador brasileiro. Imagina, passa 2, 3 horas no trânsito, em transporte público para ir e voltar do trabalho, senhor Ernesto. Paga suas contas, não é verdade? O povo é bom. É que a gente tem uma meia dúzia de porcaria que atrapalha, né? E bate o bumbo mais forte. Eu acho que a educação, infelizmente, ela não é proporcionada a todos. Então tem um grande volume de pessoas que realmente não concluem, vamos dizer assim, o processo educacional. E aí se perdem. Não? Mas está disponível, né? Está disponível. Hoje todo mundo tem um telefone. Então, me fala um pouco sobre esse grupo, né, de empresa, o grupo Kronberg. Kronberg. Fala aí, sotaque alemão. Exato. É uma cidade perto de Frankfurt, né? Na região chamada Taunus, as colinas de Taunus ali. Kronberg é uma empresa de desenvolvimento e treinamento, atuando no Brasil, América Latina, Estados Unidos e na Ibéria há 22 anos. Nós temos programas fantásticos de upskilling de liderança, programas de venda e atendimento a clientes baseados na neurociência para o profissional de linha de frente. Então a gente trabalha todas as hierarquias da organização e com um posicionamento muito definido desde 2002. E são presenciais? São presenciais, híbridos, a forma que o cliente quiser. Tá. Que quanto mais você cuida do lado humano e saudável da organização, mais lucro ela tem. E as empresas insistem em criar miserabilidade no ambiente de trabalho e a gente quer demonstrar que não precisa ser assim. E passo grande parte do tempo no meu livro tentando demonstrar isso para líderes. Eu posso cuidar do ser humano e ao mesmo tempo cobrar resultado. Mas só cobrar resultado não está nos levando a bons resultados. Estamos destruindo o planeta, destruindo o capital humano, os níveis de transtornos mentais são elevadíssimos no mundo corporativo hoje, está chegando a um nível insustentável. Então, podemos e devemos mudar, e a Kronberg traz os instrumentos, o desenvolvimento das competências necessárias para produzirmos resultado, sem pagar esse custo para as relações sociais e para a nossa saúde emocional e mental. E a pessoa que quiser fazer o curso, como é que ela pode agir? Os cursos hoje são, na maioria, a gente estaremos digitalizando vários dos nossos cursos para disponibilizar para a pessoa física, mas hoje, essencialmente, nós trabalhamos no B2B, né? São cursos in company que a gente faz, exatamente. E o programa de desenvolvimento continuado. Uma ação pontual não muda ninguém. Tá. Nem gera resultado para a empresa. Como é que a pessoa pode adquirir esse livro? O livro está disponível na editora Matrix, Matrix. Matrix está disponível também na Amazon, tanto na versão digital quanto em papel, e nas livrarias, nas principais livrarias. Sim. Prospere com inteligência emocional no mundo em desordem. Pessoal, vale a pena ler esse livro. Vou ler também. Muito bom. Falando em livro, eu vou lhe dar 2. Eu já escrevi livros técnicos,
Mas aí chegou um dia, eu falei, vou escrever um livro um pouco sobre minha vida, Que legal. ou como chegar lá, dicas de como chegar lá. É um livro que conta a história desde a minha infância, na escola, depois no trabalho, a SIGA, que veio com a SIGA, hoje é a TOTUS, e os 10 princípios do NETAS, Natureza, Educação, Trabalho, Amor e Saúde. Tá vendo? Olha, muito obrigado. O senhor sabe que eu estava folheando o livro, li parte dele lá embaixo e também do seu pai. O senhor já nasceu com inteligência emocional, viu? Parabéns. Esse livro aqui a gente escreveu, depois que ele faleceu, com fotos de São Paulo, Rio, Santos. E é um livro que também mostra um pouco dessa profissão de fotógrafo. Lindo o livro, estava olhando também. São Paulo, até a Anchieta está ali na construção, os túneis. Fantástico, parabéns. Muito obrigado pela entrevista. Tenho certeza que o nosso pessoal vai aproveitar muito o que você nos colocou aqui, todo esse conhecimento, e espero encontrá-lo outra ocasião nessa nossa vida corrida. Vai ser um prazer, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.